Oiê, passando então aí para falar de um assunto que vem viralizando nos últimos dias. Por um bom tempo eu fiquei pensando, será que eu me posiciono ou não? E parei, pensei, né, o que Mary Kay Ash faria. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui para esclarecer algumas coisas. Bom, afinal de contas, então, Mary Kay faz ou não faz teste de cosméticos em animais? Bom, antes de responder isso, eu vou começar o vídeo aqui já sendo Luana sincera e Luana podendo ser cancelada talvez por muita gente, mas eu penso que também a verdade tem que ser dita, né? E para começar, vou abrir um pequeno parênteses dizendo: gente, vamos ser um pouquinho mais coerente. Porque o que eu vi de gente falando de não testar, né, não fazer a testagem de produtos, e daí, gurias, cosméticos, produtos de higiene pessoal, enfim, inúmeros produtos hoje, infelizmente, ainda são testados em animais, tá? O que eu vi de gente compartilhando, falando então, né, contra isso, e daí tu vai lá e olha o perfil da pessoa e ela tem um cachorro que ela pagou 4 mil reais. Ai, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, me desculpa, mas hoje, infelizmente, ainda é possível comprar animais aqui no Brasil, né? E se tem, acho que uma das formas de maior maus tratos é aí, né? Já começa por aí. E mesmo que tu me diga, ai, mas onde eu comprei, o canil cuidava, só tirava uma ninhada por ano e não sei o que, não interessa, tu tá fomentando esse mercado. Então, eu acho que essa é uma das maiores incoerências que eu vi nos últimos dias. Outra coisa também, né? Ou então, tu daqui a pouco, eu não vou mais usar nada, não vou mais nem escovar meu dente com a tal da pasta de dente que testa em animal, mas eu vou continuar usando a minha bota de couro, vou continuar comendo carne todos os dias, vou continuar querendo a tal da bolsa com couro de crocodilo, enfim. Então, acho que primeiro ponto, né, um pequeno parênteses, vamos ser um pouco coerente aí nesse aspecto. Eu entendo que tem pessoas que realmente levam isso a sério e que realmente cuidam em todos os sentidos, né? Que são realmente contra qualquer tipo de utilização, né, do animal, enfim. E eu admiro muito essas pessoas, mas o que não dá pra aceitar é aquele discurso de pessoas que na prática não fazem absolutamente nada. E daí, eu quero começar perguntando pra vocês, tá? Vou trazer agora pra uma questão um pouco diferente. Hoje, qual é a pessoa que vocês consideram que realmente trabalham contra qualquer tipo de maus tratos ou qualquer tipo de né, deixar um animal passando alguma necessidade? Aquela pessoa que vai e diz, olha só, eu não vou mais ir em tal cidade, eu não vou em nenhum restaurante daquela cidade, eu não vou frequentar nada naquela cidade, não vou dar nada de dinheiro para aquela cidade, porque aquela cidade tem muito animal de rua e eu não gosto de animal de rua. Eu sou totalmente contra pessoas que abandonam animais, então eu não vou mais naquela cidade. Ou então aquela pessoa que quando vê um animal de rua, recolhe e leva ele para casa, aquela pessoa que quando vê um animal de rua, dá uma comida para ele, paga uma castração para que ele não tenha filhos e daqui a pouco tenha mais animais de rua. Então, quem é que tu pensa que é a pessoa que realmente faz a diferença na situação? Pois é, aí é que tá. Então, voltando agora, né, depois de abrir esses parênteses aí, indo pro assunto de testagem em animais, Mary Kay foi para algumas listas aí, em algumas de uma forma equivocada, tá? Então, isso é uma coisa que eu acho bem importante de dizer. Hoje a Mary Kay, ela faz teste em animais na China, porque lá é obrigatório por lei para que tu possa, então, comercializar algum cosmético lá, tu é obrigado por lei a fazer essas testagens. Então, hoje na China, ainda são feitos esses testes em animais. Bom, daí,
a gente entra para 2 pontos, tá? O que eu quis dizer é que em alguns sites que eu vi que foram compartilhados, dizia que inclusive essas testagens eram feitas nos Estados Unidos. Isso não é verdade. Então, um ponto é, tenham muito cuidado também com o tipo de informação que é compartilhada, porque infelizmente a gente sabe que existe fake news aí de tudo que é assunto e nesse sentido também. Mas sim, na China, infelizmente, Mary Kay ainda precisa realizar, né, por ser uma obrigatoriedade lá do país. Bom, daí daqui a pouco vocês me questionam, mas várias empresas deixaram de comercializar na China justamente por conta disso. Por que a Mary Kay não sai de lá? Porque se a Mary Kay saísse da China, a Mary Kay poderia ter o selo, a Mary Kay não se incomodaria com isso, não estaria aí dando continuidade para esse trabalho, não precisaria fazer. Pois é. E daí que a gente vem para aquele exemplo, né? Quem é que faz mais pelos animais? Aquele que simplesmente não vai na cidade onde tem animais abandonados ou aquele que vai, recolhe e faz o que tem que ser feito? Bom, tô falando isso porque há mais de 15 anos a Mary Kay investe pesado em formas alternativas e mostrar então para as autoridades chinesas que existem formas alternativas de fazer essa testagem. E inclusive, nos últimos meses saíram algumas notícias e é bem possível que a gente esteja muito próximo de conseguir isso por lá também. Então, assim, a Mary Kay foi uma das primeiras empresas que conseguiram contato e que conseguiram uma conversa direto com as autoridades de lá sobre o assunto. A Mary Kay, ela criou, né, trouxe laboratórios dos Estados Unidos. Ela levou tanto profissionais quanto equipamentos de ponta. Então, assim, o valor que a Mary Kay já investiu na China é estrondoso, tá? E um valor, então, que ela investiu para desenvolver e conseguir, então, para conseguir provar que existem técnicas, então, alternativas e que não há necessidade de fazer essa testagem. O que a Mary Kay decidiu? Que a Mary Kay não seria a empresa que simplesmente vai deixar o país de lá. Porque se Mary Kay não tivesse lá, os testes em animais continuariam. E ela estando lá e trabalhando contra isso, ela pode fazer muito mais. Ela não precisaria estar lá. A Mary Kay tá presente em mais de 40 países. Um país a mais, um país a menos, com certeza não faria a empresa quebrar ou não quebrar. Os proprietários teriam lucro da mesma forma. Mas ela sair de lá ia fazer com que ela não pudesse estar tão perto e realmente lutar contra isso daí. E tem mais uma questão, tá? Além dessa questão, todo mundo aí, ou praticamente todo mundo, deve saber de um histórico muito triste que tem na China, né? Mary Kay foi uma empresa, então, fundada por uma mulher com a missão de enriquecer a vida de muitas mulheres. E se vocês forem pesquisar um pouco sobre a história da China, a gente sabe que existiu, né, por muito tempo a questão de controle de natalidade lá, onde casais poderiam ter só um filho, depois só 2, e se engravidava, né, e não era para ter esses filhos, já tinha tido a quantidade, simplesmente tinha que abortar. Muitas vezes precisava esperar descobrir o sexo, porque daí se era menino podia ter, se era menina não podia ter. Então, vocês conseguem ter uma noção do que é. Aí fora falando toda a questão de submissão, toda a questão assim, né, de não ser um país como a gente é aqui, apesar de que aqui a gente também tenha muitas coisas ainda pra melhorar, né, mas assim, a vida da mulher lá, com certeza, é uma vida muito pior do que a vida da mulher aqui. E isso foi por muitos anos. E daí, vocês imaginem como é que é o quanto aquelas mulheres lá muitas vezes precisam ter uma válvula de escape, né? E uma oportunidade daqui a pouco de serem independentes, uma oportunidade de não precisarem
enfim, baixar a cabeça para tudo que os maridos falam, ou pais precisar casarem obrigadas porque a filha tinha que casar. E, enfim, inúmeras questões, assim, que a gente sabe que aconteceram e que daqui a pouco ainda acontecem por lá. E esse foi um dos grandes motivos por Mary Kay não ter desistido do país. Porque a empresa foi criada justamente para isso, para enriquecer a vida de muitas mulheres. E lá sempre foi visto uma necessidade muito grande. Então, uma necessidade muito grande por parte das mulheres delas terem realmente uma oportunidade. E se vocês quiserem pesquisar, deixo até como sugestão, pesquisem sobre a história de Mary Kay ficar na China. Então, hoje a gente tem o nosso equilíbrio de prioridades, né? Que a gente fala, então, que é Deus, família e carreira. E por um bom tempo, Mary Kay foi vista como algo proibido por lá, justamente por colocar Deus em primeiro lugar. Então, existe aí uma história muito, muito legal e uma história muito, muito humana em tudo isso, tá? Então, hoje, Mary Kay não sai da China porque ela é uma defensora de não fazer testes em animais e porque ela continua investindo nisso e tomando frente, né, nessa situação, mas também porque a empresa vê como missão continuar lá e dando, então, essa oportunidade aí para que muitas mulheres tenham daqui a pouco uma opção de ter uma vida diferente que se fosse de outra forma elas não teriam. Então acho que o recado é esse. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre alguma coisa, estou à disposição. E era isso.